Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, gente, mais um Fala Carlão, direto aqui da COP29. A gente está em Baku, no Azerbaijão. Ô, Jean-Pierre, é o seguinte, antes de falarmos do que vemos, antes de falar desse mundo de COP, e já apresentei, ele é pesquisador sênior do INPE, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, portanto, gente, coisa muito importante, vai ser uma conversa ótima aqui, mas eu falo que ninguém nasce pesquisador sênior. Me conta um pouquinho da sua história, como é que você foi? Me parece que você tem uma responsabilidade muito grande, porque seu pai também foi agrônomo. Me conta um pouco da história da sua família aí, conta Pois aí. é, uma responsabilidade familiar, né? Sou agrônomo, formei na Exalc no final da década de 80, de 87, né? Filho de um agrônomo, né? Sobrinho de agrônomo também, todos formados na Exalc, então Olha tem só. esse peso exalquiano aí. Mas muito feliz, tem uma turma muito boa, a Exalc é uma escola de vida, na realidade. É uma escola dentro do contexto da agropecuária, mas dentro do contexto da relação vamos dizer, da sociedade, não só com a produção agrícola, mas com a questão ambiental, com a questão do uso do solo, com a questão do uso dos recursos naturais. E aí também trazendo tecnologia, trazendo, enfim, a questão social. A Exalc ela tem uma amplitude de atuação muito grande, né? E amplitude de conhecimento muito grande. Isso eu acho que dá uma formação bastante sólida para quem gosta dessa área, para quem está envolvido na área de alguma forma. Então foi para mim foi um conhecimento, uma aquisição de conhecimento muito importante. Hoje eu trabalho, como você muito bem destacou, né, Carlão, no INPE, com questões associadas à mudança climática, que tem uma conexão muito próxima à agricultura, né? A agricultura depende do meio para produzir. E né? é interessante porque você pega assim, um agrônomo, a gente fala de um agrônomo, a gente acha que é o cara que vai cuidar ali da terra, do solo, você já foi logo para o espaço, né? Fui ver o sol lá de cima, né? Então, mas é justamente isso. Eu acho que o conhecimento dos processos que acontecem no solo, né, são importantes para a gente entender qual é a vulnerabilidade desses processos de produção, seja agrícola ou pecuária, às questões climáticas, né? E hoje o satélite é uma ferramenta para a gente entender o sistema de uso do solo, o sistema de produção, o sistema de ocupação territorial, né? Inclusive de mudança climática. Tem satélite que nos ajuda a prever clima, né? Então essa composição de ferramentas, de ferramental e de conhecimento que permite que a gente busque soluções dentro de um contexto, dentro de um processo de clima que está mudando muito rapidamente. Agora, o que nesse ambiente que a gente está aqui, o ambiente de discussões, de mudanças climáticas, geralmente para nós que somos mais, vamos dizer, leigos, mudanças climáticas sempre fica parecendo uma coisa muito distante da gente, né? Como é que agora, por outro lado, recentemente nós tivemos tantos problemas, né? Eu falo assim, para trazer um pouquinho esse problema para mais perto de mim, eu lembro que quando eu era criança eu via enchente no mês de janeiro, final do mês de janeiro, tinha enchente na frente da minha casa. E eu acabei de ver uma enchente agora, no mês de novembro agora. Isso é que, essa mudança é que eu acho que talvez mostre pra gente que as coisas estão batendo na nossa porta, né? Eu acho que exemplos como esse, né, Carlão, eles são exemplos que eles ajudam, na realidade, a contextualizar essa questão da mudança climática toda, né? Que realmente é um processo muito complexo, né? A base disso tudo, ela passa por uma variação na temperatura, né? Então o planeta está aquecendo, né? E esse aquecimento do planeta faz com que a dinâmica, os processos climáticos mudem também, né? E processo climático o que é? É chuva, é seca, é vento, é frente fria, onda de calor, tudo isso está associado à dinâmica climática, né? Que é
relacionada à atmosfera do planeta. Então, quando a gente muda a composição da atmosfera, a gente muda essa dinâmica, que é o que vem acontecendo. Né? Então, e os efeitos são esses, como você destacou, são cheias em períodos que a gente não estava esperando, ou cheias mais intensas do que a gente esperava, o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. Agora, você pode até perguntar, mas isso nunca aconteceu? Claro, acontece. Aconteceu na história do planeta muitas vezes. Né? A questão é que o que nós estamos enfrentando por conta do aumento de temperatura, né, os processos são mais intensos e mais frequentes. Né? Então, a intensidade de um evento ela está ficando maior e a frequência na ocorrência desse evento está ficando maior. Né? Quando a gente falava antigamente, olha, o tempo de recorrência, né, era uma coisa comum dessa cheia, por exemplo, é de cada 50 anos, né, ou cada 100 anos. Então, até para construir barragem, o pessoal faz isso, né, vê o tempo de recorrência de eventos extremos. Né. Agora, nós temos que pensar de outra forma, a recorrência desses eventos é maior. Agora, você vai me dizer, a gente sabe o quanto é maior? Não sabemos, nós não temos bola de cristal. Eu ia te perguntar, acho que eu posso até te chamar de professor, viu? Mas eu ia te perguntar o seguinte, você falou do aumento da temperatura. Desde quando nós somos capazes de medir essa temperatura? Qual que é o histórico de tecnologia nessa área? Porque a gente vê aqui na COP falando do tal de 1,5 grau, que a gente tem que manter 1,5 grau. Eu queria até entender melhor isso. Desde quando a gente mede a temperatura do planeta? Então, tem várias formas de você medir a temperatura do planeta, ou estimar a temperatura do planeta. Uma delas é com termômetro mesmo, né? Vai lá e bota o termômetro e vê qual que é a temperatura, né? Obviamente que você tem termômetro... um termômetro gigante. Não, ou você distribui bastante em tudo quanto é lugar, né? Então, isso acontece muito. Então, você mede a temperatura em vários lugares do planeta e aí você tem uma ideia. Outra forma de medir é por satélite, né? Então, você consegue ter uma estimativa de uma temperatura a partir da composição da atmosfera, por exemplo, que você mede por satélite. Outra forma é você olhar em registros que estão em vários componentes do sistema terrestre. Aí, né? Você pode medir temperatura, inferir temperatura por anel de crescimento de árvore. Você pode inferir temperatura por bolha que está presa em gelo. Vai lá na Antártica, o pessoal pega gelo lá, faz cava um poço, vai tirando que eles chamam de testemunho de gelo, assim, né? E você tira uma bolinha de ar que está lá dentro, é o ar que foi aprisionado quando aquele gelo foi formado, né? Então, aquele ar ali reflete a atmosfera daquela época. Então, são uma série de maneiras de medir a temperatura. Então, quando a gente mede a temperatura, como a gente está acostumado com um termômetro muito mais recente, talvez nos últimos 200 anos, né? Muito mais pontual, ela está ficando mais esparramada ao longo do planeta. E hoje mede com um avião, mede com um navio, tem várias formas de medir temperatura. E no passado a gente a gente infere a temperatura a partir desses testemunhos, né? Ou pode ser sedimento, enfim, tem uma série de testemunhos que ajudam a fazer isso. Tem uma série de técnicas, são técnicas físicas, químicas e tal, que ajudam a ter uma ideia como é que era a temperatura no passado. Maravilha, agora vem cá, eu falei para todo mundo que te conheci lá na Fiesp, lá no COSAG, que é o Conselho Superior do Agronegócio, e eu queria entender agora, eu queria tentar mostrar o seguinte, como que isso conversa com a nossa agricultura, quais são os impactos disso na agricultura, que eu acho que isso é o ponto aqui. Não, isso é um ponto central, né? Então, aqui na COP, por exemplo, a gente está olhando para uma diversidade enorme de setores, né? Então, tem o pessoal da indústria, tem o pessoal da energia, o pessoal de água, enfim, e o pessoal da agricultura, né? Por que a agricultura, e a gente tem que ficar preocupado e tem que ficar, vamos dizer, de alguma forma, tem que olhar com muito cuidado nesse contexto todo? Porque a agricultura depende do clima. Sim. Né? Depende do clima para plantar, depende do clima para crescer, depende do clima para colher. Né? Da mesma forma, a produção pecuária. O gado depende de uma pastagem, né, que ela tem um manejo, que é super importante, mas você precisa de um clima adequado para aquilo ali. Né? Então, a mudança no padrão climático,
ela muda a forma como a gente trata da agricultura, né? Então a agricultura evoluiu nos últimos, a gente pode até pegar recentemente, no último século, por exemplo, nos últimos 200 anos, a agricultura evoluiu num determinado clima. Então ali começa setembro, é época de plantio, começa a chover, espera a chuva, aquela coisa toda, dependendo de onde a gente estiver no Brasil. E aí tem o período da maturação da cultura, seja a cultura que for, soja, arroz, enfim. E aí essa relação com o clima, a gente tem que repensar. Então a agricultura precisa trazer esse conhecimento, né, para a sua prática. Bom, então como é que... e para poder adaptar. As secas ficando mais intensas, então a gente já vê, tem perdas bilionárias na agricultura brasileira por conta de seca, por exemplo, né? Como é que a gente resolve seca? A gente tem que buscar água. Agora, nós vamos ter água para poder irrigar. Irrigação custa caro, né? Mas nós vamos ter água para poder irrigar, né? Que tipo de cultura nós temos que ter? Uma cultura que ela é mais resistente à seca, por exemplo, então ela demora mais para sofrer o efeito de uma seca mais prolongada. Enfim, tem uma série de estratégias que nós temos que usar na agricultura considerando que o clima está mudando, né? Mas isso pode até impactar no sentido de falar assim, não, eu tenho uma fazenda no lugar X e produzo a cultura Y. Eu posso até no futuro não tá dando mais para fazer nem nesse lugar, nem nessa cultura. Pode ser, isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Então nós temos que, isso passa por um planejamento que ele tem que ser integrado, né, Carlão? Ele não é um planejamento só daquela determinada propriedade, por exemplo. Ele tem que olhar de uma forma integrada essa questão, né? Quais são as alternativas que nós temos, né? Seja de produção mesmo, seja de variedade, seja de, vamos dizer, de uma composição com diferentes culturas, por exemplo, que você pode aproveitar o clima, dependendo, tem cultura mais resistente, cultura menos resistente, quer dizer, isso tudo nós temos, a agricultura, ela tem que começar realmente, e isso já está acontecendo em alguns aspectos, né? Tem que realmente olhar para si pensando num clima que está mudando, né? E inclusive a gente está falando de temperatura, a gente sente temperatura quente, mas o gado sente também. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Então, eu falo que assim, a turma fala assim para mim, não, os cachorros estão acostumados a ficar no frio. Eles não estão acostumados, não, eles querem ficar num lugar melhor. Eles querem, todo mundo quer conforto, todo né? mundo quer conforto. Então, e exatamente isso, o conforto animal, ele reflete na produção, seja a produção de leite, seja na produção de carne, enfim, seja na produção que for, né? Frango também. Então você precisa, pra você manter a temperatura dentro de uma granja mais adequada, se a temperatura fora está muito quente, você precisa diminuir mais a temperatura, você precisa gastar mais energia para manter a temperatura baixa, por exemplo, dentro de uma granja de frango, de porco, o que é que seja. Então você vê, nós temos que pensar, a agricultura tem que trazer para o seu planejamento um clima que está mudando. Tá mais quente. Esse é o ponto, quer dizer, essa história tem que estar dentro da gestão das propriedades. Gestão da propriedade. Então, isso aí é um diálogo importante, Carlão, porque ele não é só uma questão de clima. É uma questão de clima, é uma questão de sustentabilidade. Sustentabilidade da produção e sustentabilidade assim, você não quer produzir só o ano que vem. Claro. Você quer produzir nos próximos 50 anos, né? A gente esquece, né? Porque o termo sustentabilidade, eu acho que ele ficou, eu diria até meio desgastado. Chegou uma hora que a gente não gosta nem de repetir. Mas a verdade é que sustentabilidade tem a ver com o sustento, que tem a ver com aquilo que você pode fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia, né? Exato. É que você consegue ter recurso para manter aquela produção, seja financeiro, seja recurso humano, né, saúde das pessoas, ou disponibilidade, ou gente que está ali trabalhando, ou seja, recurso ambiental. Jean-Pierre, super obrigado. Missão cumpridíssima, assim, muito bem feita. Muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Valeu demais. Obrigado. Eu queria aproveitar, vou mandar um abraço pro Jacir, o nosso presidente do COSAG. Ó, Jacir, um abração para você, direto aqui de Baku, no Azerbaijão. E agradecer de novo Plataforma Agro Revenda, agradecer a Absolo, Andave e Faesp pelo apoio nessa jornada de 2024. Um abraço para todos vocês, a gente vai ficando por aqui.
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.